Promotor Antônio Augusto Ramos de Moraes vai falar sobre o Plano Municipal Socioeducativo. Doutor Antônio Augusto, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Satisfação nossa. E principalmente para dar continuidade nesse tema que o senhor deixou em aberto na outra oportunidade, né? Elencando e convocando para essa discussão da elaboração do Plano Municipal Socioeducativo. Bom ver que o senhor parece já tem aí um esboço das considerações, doutor. Perfeito. Já foi expedida uma recomendação em relação ao Poder Público Executivo Municipal, no sentido de que fossem desenvolvidas as tratativas iniciais para que se elabore então o Plano Municipal Socioeducativo. É importante referir que esse Plano Municipal Socioeducativo ele surgiu a partir da Lei do SINASE, né, que é popularmente conhecida por Lei do SINASE. Essa legislação, ela estabeleceu então que devem ser trabalhados 3 planos distintos. No âmbito federal, que é o plano nacional, no âmbito estadual, que seria o Plano Estadual Socioeducativo, e também no Plano Municipal, que seria então essa atividade que nós recomendamos ao Poder Executivo de Santa Maria que começasse então a desenvolver as tratativas para sua implementação. Nós temos um prazo de 360 dias, né, a contar de novembro do ano passado, para que esse plano esteja elaborado e funcionando. Tem etapas que já venceram então aí, até agora, né? Na realidade, a recomendação, houve inicialmente uma conversa no âmbito do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, se formou uma comissão para trabalhar inicialmente com o plano, mas nesse primeiro momento, essa comissão não avançou porque ainda não havia sido concluído o Plano Nacional Socioeducativo. E esses planos estão todos concatenados. E, inclusive, nós temos uma certa dificuldade, porque o Plano Nacional está pronto, mas o Plano Estadual ainda não está definitivamente concluído. Mas, mesmo assim, né, como tem a orientação no sentido de que o município tem esse prazo para desenvolver e que se trata de uma atividade de elevadíssima relevância para Santa Maria, então nós expedimos essa recomendação, faz questão de um mês, para que o município então pudesse começar a se organizar no sentido de discutir com a sociedade e a partir dessa discussão então formatar esse Plano Municipal Socioeducativo. É muito importante, muito interessante a parte da recomendação ao Poder Executivo Municipal e que se tome as providências, porque há um funcionamento, como o senhor bem diz, conectado federal, estadual e municipal, né? Estaduais, no caso, vários estados e municípios, a ideia no município de funcionamento é em rede. Em rede. Até eu acho que há um nome que se diz para isso, a rede social, né? Esse plano, ele tem um foco principal, né? Se formos fazer uma análise acerca de como que acontece o cumprimento das medidas socioeducativas e também o próprio funcionamento da rede, nós observaremos na questão de fundo que não existe uma articulação, que não existe uma ideia de município acerca do que se quer para a questão da socioeducação. Nós temos hoje, por exemplo, as medidas de meio aberto, que aqui em Santa Maria são cumpridas, são executadas por 2 serviços, o CDDICA executa a liberdade assistida e o PENSEMA, CREAS, executa a prestação de serviço à comunidade, e temos as medidas de meio fechado, que são a internação e a semi-liberdade, que são executadas respectivamente pelo CASE e pelo CASEME. Para que aconteça a execução de cada uma dessas medidas que são aplicadas em relação aos adolescentes, é formado um plano individual de atendimento. Nesse plano individual de atendimento, então, a equipe técnica de cada uma dessas unidades, ela conversa com o adolescente, ela conversa com a família, ela entende um pouco do processo que levou o adolescente a praticar o ato infracional e, a partir dali, monta essa estratégia de cumprimento da medida que vem a ser o plano individual de atendimento. Nessa estratégia, então, existem muitos encaminhamentos para serviços do município que executam as políticas públicas mais diversas, sejam elas da área da educação, sejam elas da área da saúde, sejam elas da área da assistência, só para ficar nos 3 principais eixos das políticas públicas que estão envolvidas na execução dessas medidas. Só que a partir daí, isso tudo está bem definido, e aí entra a questão da rede.
né? Porque naturalmente que todos esses serviços precisam se comunicar para que nós tenhamos uma eficácia na execução dessa medida e essa possa atingir a sua finalidade, qual seja, fazer com que o jovem reveja a sua dinâmica, fazer com que não volte a praticar atos infracionais. O grande problema, a grande questão de fundo, é que tudo isso está relativamente bem organizado, mas voltamos naquilo que eu referi anteriormente. Não existe por parte do município uma ideia geral acerca do que se quer no que se refere à execução dessas medidas socioeducativas. E também é importante ressaltar que nós estamos vivendo em Santa Maria uma questão, um ápice de violência desde novembro do ano passado, que é mais ou menos o mês que eu identifico, no qual começou a intensificar os homicídios, os assaltos, enfim. E muitas dessas situações que nós vemos hoje envolvem adolescentes. Envolvem jovens adultos, enfim. Então está mais do que na hora de que nós possamos então sentar com essa comissão que vai ser composta por vários setores da comunidade e que nós possamos amadurecer essa discussão. Porque, afinal de contas, esses jovens estão inseridos dentro dessas comunidades. Temos comunidades mais violentas, temos regiões mais violentas, temos regiões menos violentas, enfim. Mas um perfil mesmo, praticamente, semelhante mesmo, né? O perfil dos jovens, né? Independente da região, me parece que é uma certa semelhança, né? Existe uma certa semelhança, mas nós conseguimos identificar que existem algumas regiões onde o índice de atos infracionais são infinitamente mais elevado do que em outras regiões. Então, olha só, eu não lhe interrompi porque o senhor está fazendo uma exposição brilhante sob o ponto de vista da evolução a partir da rede social, a partir da identificação e a partir dessas regiões localizadas. Chama a atenção, eu estive no lançamento de um acordo de cooperação entre a Prefeitura, via Secretaria de Educação, a Base Aérea, a 29º BIB e o Colégio Militar. Cada um deles vão receber 3 vezes por semana 100 alunos. O senhor precisa ver de regiões localizadas nas chamadas vulnerabilidade social. Áreas de vulnerabilidade. Exatamente. Alunos submetidos ao risco de vulnerabilidade social, né? Estão sob risco. O senhor precisa ver a vontade dos pais de incluir esses jovens nesses programas. Que venham ao encontro do que o senhor está dizendo. Quer dizer, daqui a pouco o senhor está dizendo que o município não tem essa política para recuperar, né? E pode também desenvolver uma outra que previne essa possibilidade de que ele ultrapasse essa linha tênue do risco da vulnerabilidade. Né? Mas dentro dessa ideia do cumprimento da medida socioeducativa, existem todos esses encaminhamentos. Quer dizer, o encaminhamento para a escola, o encaminhamento para o curso profissionalizante, o encaminhamento para o próprio trabalho. Então tem todas essas alternativas que se constroem dentro desse plano individual de atendimento, que é o instrumento que rege o cumprimento da medida socioeducativa. Então, a par de prevenir, essas alternativas também são utilizadas dentro do cumprimento da própria medida. Que aí volta aquilo que nós falamos anteriormente, que para que o adolescente e sua família possa reorganizar um pouco aquela dinâmica na qual eles estão inseridos. Então, daí que é fundamental conhecer, por exemplo, identificamos uma região onde existe um elevado número de atos infracionais. Homicídio, tráfico de drogas, que infelizmente, e o que eu vou dizer agora não é um lugar comum, o tráfico de drogas ele está por trás da grande maioria das situações de violência que nós estamos observando hoje nessas regiões, nessas comunidades. Então se identifica toda essa situação. E tu precisa ter uma alternativa para aquele jovem, para aquela família, para que ele então tenha um encaminhamento diferenciado dentro daquela comunidade. Então, a ideia é essa, se identificar dentro daquela comunidade quais são os serviços, quais são os encaminhamentos que possam ser criados ali para que esses jovens consigam ser inseridos. A Prefeitura lhe sinalizou com alguma expectativa, alguma perspectiva de discussão já com a sociedade? Sim, nós já foi feito um contato, mais de um contato, digo-se de passagem,
nós estamos por marcar para agendar uma reunião na promotoria, né, para que então possamos formar este grupo e a partir da formação desse grupo avançar nas discussões. Só para exemplificar, existe previsão de audiências públicas aqui. Sim. Para que se possa discutir com essas comunidades, com a o que legitima Santa projetos Maria como esse, todo. né? Perfeito? Então, não apenas na discussão do grupo, porque esse grupo é composto de diversas pessoas que estão envolvidas diretamente com essas questões. Seja questão seja ato infracional, seja questão de saúde, seja questão de estudos, enfim, questões das mais diversas. E que já por si só traria um material muito rico para trabalhar o Plano Municipal Socioeducativo. Mas, além disso, então, se vai fazer essas audiências públicas para legitimar e para trazer também os anseios da comunidade para dentro desta construção, que me parece fundamental. Não tem como construir um plano dessa magnitude sem ampliar a discussão nessa proporção. Das experiências e práticas de diferentes setores, né? Muito importante. Doutor Antônio Augusto Ramos de Moraes, muito obrigado por ter vindo mais uma vez falar sobre o Plano Municipal Socioeducativo, um assunto que permanece em aberto e que por isso nós vamos continuar abordando aqui até a sua efetiva implantação. Ao longo do ano, com certeza, voltaremos a tratar sobre ele. Ótimo, muito bom, bastante oportuno.